Terceira parte. O segredo da ilha. Capítulo 1. Já fazia 2 anos e meio que os náufragos do balão haviam sido lançados na ilha Lincoln, permanecendo desde então sem nenhuma comunicação com seus semelhantes. O repórter bem que tentará entrar em contato com o mundo habitado, entregando a uma ave uma mensagem com sua enigmática localização, mas aquela era uma chance impossível de considerar seriamente. Apenas Ayrton, e nas circunstâncias que sabemos, viera juntar-se aos membros da pequena colônia. Ora, eis que, nesse dia mesmo, 17 de outubro, outros homens apareciam inopinadamente diante da ilha, naquele mar sempre deserto. Não restava sombra de dúvida. Era um navio. Mas passaria ao largo ou fundearia? Dentro de poucas horas os colonos saberiam com exatidão a que estavam sujeitos. Cyrus Smith e Harbert, após chamarem imediatamente Gideon Spiller, Pencroff e Nab ao salão de Granite House, expuseram-lhes a situação. Pencroff, apoderando-se da luneta, percorreu rapidamente o horizonte, parando no ponto indicado, isto é, naquele que formara imperceptível mancha no retrato, exclamou, com uma voz que denotava grande satisfação. Com 1000 diabos! É realmente um navio. Vem para cá. Perguntou Gideon Spiller. Impossível afirmar qualquer coisa no momento, respondeu Pencroff. Só a mastreação aparece acima do horizonte, não se vê um pedaço do casco. O que faremos? Indagou o adolescente. Vamos esperar, foi a resposta de Cyrus Smith. E durante um bom lapso de tempo os colonos permaneceram silenciosos, às voltas com todo tipo de pensamentos, emoções, temores e esperanças gerados por aquele incidente, o mais grave já produzido desde sua chegada à ilha Lincoln. Tudo bem, não se achavam na situação de náufragos abandonados numa ilha árida, lutando por suas míseras existências contra uma natureza madrasta, ou devorados por saudades de terras habitadas. Principalmente Pencroff e Nab, que, tão felizes e tão ricos, não abandonariam sem tristeza sua ilha. Haviam se afeiçoado àquela vida nova, em meio àquela natureza que sua inteligência houvera, por assim dizer, civilizado. Mas, enfim, aquele navio talvez trouxesse notícias do continente, talvez fosse um pedaço da pátria vindo ao seu encontro. Transportava semelhantes, sendo fácil imaginar o que sentiram nesse momento. De tempos em tempos, Pencroff pegava a luneta e se acomodava na janela, estudando atentamente a embarcação, então a uma distância de 20 milhas a leste. Os colonos, portanto, não tinham ainda como assinalar sua presença. Um pavilhão não teria sido avistado, uma detonação não teria sido ouvida, um fogo não seria visível. Uma coisa, contudo, era certa: a ilha, dominada pelo Monte Franklin, não escapará aos olhares dos vigias do navio. Mas por que aquela embarcação atracaria ali? Não seria um simples acaso que a impelia até aquela parte do Pacífico, onde os mapas não mencionavam nenhuma terra, exceto o Recife Tabor, que por sua vez estava fora das rotas comumente seguidas pelos correios de longo curso dos arquipélagos polinésios, da Nova Zelândia e da costa americana? A essa pergunta, ruminada por todos, Harbert respondeu com outra, inesperada. Não seria o Duncan? Exclamou. O Duncan, o leitor não esqueceu, era o iate de Lord Glenarvan, que abandonara Ayrton no rochedo e ficará de voltar um dia para resgatá-lo. Ora, o Recife não se encontrava tão distante da ilha Lincoln e uma embarcação que se dirigisse ao primeiro deserto não deixaria de explorar a segunda. Apenas 50 milhas os separavam em longitude, e 75 em latitude. Temos que avisar Ayrton, disse Gideon Spiller, e expor-lhe imediatamente a situação. Só ele pode nos dizer se é mesmo o Duncan. Todos concordaram, e o repórter, dirigindo-se ao posto de telégrafo que estabelecia a comunicação entre o curral e Granite House, passou o seguinte telegrama. Venha sem demora. Alguns instantes depois, a campainha soava. Estou a caminho, respondia Ayrton. Os colonos continuaram a monitorar o navio. Se for o Duncan, disse Harbert, Ayrton o reconhecerá sem dificuldade, uma vez que navegou nele durante certo tempo. E, caso o reconheça, acrescentou Pencroff, será uma tremenda emoção. Sim, respondeu Cyrus Smith, com o detalhe de que agora Ayrton é digno de subir a bordo do Duncan. E queiram os céus tratar-se efetivamente do iate de Lord Glenarvan, pois qualquer outro navio me pareceria suspeito. Esses mares são mal frequentados e sempre receio a visita de alguns piratas malaios à nossa ilha.
Nós a defenderíamos! Exclamou Harbert. Sem dúvida, meu rapaz, concordou o engenheiro, sorrindo, mas é preferível não sermos obrigados a isso. Uma simples observação, disse Gédéon Spilett. A ilha Lincoln é desconhecida dos navegadores, uma vez que não consta sequer dos mapas mais recentes. Não acha, Cyrus, que este é um motivo para um navio, vendo-se inesperadamente à vista dessa terra nova, procurar visitá-la, em vez de fugir? De certo, respondeu Pencroff. Penso a mesma coisa, disse o engenheiro. É inclusive lícito afirmar ser dever de um capitão assinalar e, por conseguinte, fazer o reconhecimento de toda a terra ou ilha ainda não catalogada, e a ilha Lincoln está nesse caso. Muito bem, disse então Pencroff, vamos admitir que esse navio aproxime-se e lance ferros aqui, a poucas amarras de nossa ilha. O que faremos? A pergunta, feita bruscamente, ficou a princípio sem resposta. Contudo, após refletir, Cyrus Smith respondeu no tom calmo que lhe era peculiar. Amigos, eis o que faremos, vamos nos comunicar com o navio, comprar passagens e deixar nossa ilha, após tomar posse dela em nome dos Estados da União. Mais tarde, aqui retornaremos junto com todos os que quiserem nos acompanhar para colonizá-la definitivamente e dotar a República Americana de uma base de grande utilidade nesta zona do Oceano Pacífico. Urra! Berrou Pencroff. E não será um presentinho que daremos a nosso país. A colonização já está praticamente concluída, todas as partes da ilha estão batizadas, há um porto natural, um ancoradouro, estradas, uma linha telegráfica, um estaleiro, uma fábrica, só falta inserir a ilha Lincoln nos mapas. E se a tomarem de nós durante nossa ausência? Atalhou Gédéon Spilett. Com 1000 diabos! Assustou-se o marujo. Então prefiro ficar aqui sozinho e protegê-la. E, palavra de Pencroff, não permitirei que seja surrupiada como o relógio do bolso de um tolo. Durante uma hora, foi impossível afirmar com certeza se a embarcação assinalada dirigia-se ou não à ilha Lincoln. Nesse ínterim, aproximara-se, mas a que velocidade navegava? Foi o que Pencroff não soube responder. Todavia, como o vento soprava do nordeste, era possível admitir que o navio avançava com as amuras a estibordo. Além disso, o vento contribuía para empurrá-lo para as praias da ilha e, embora as sondagens não constassem no mapa, ele não tinha por que temer aproximar-se naquele mar calmo. Por volta das 4 horas, uma hora após ser avisado, Ayrton chegava a Granite House. Adentrou o salão e disse: "Às suas ordens, senhores." Cyrus Smith estendeu-lhe a mão, como sempre fazia, e, conduzindo-o até a janela, expôs-lhe a situação. "Ayrton, pedimos que viesse por um motivo grave. Um navio encontra-se nas águas da ilha." Ayrton empalideceu ligeiramente e seus olhos turvaram-se por um instante. Em seguida, debruçando-se na janela, examinou o horizonte, porém não viu nada. "Use esta luneta", aconselhou Gédéon Spilett, "e olhe bem, Ayrton, pois é possível que esse navio seja o Duncan, vindo a esses mares para repatriá-lo." "O Duncan!" murmurou Ayrton. "Já." Esta última palavra saiu espontaneamente dos lábios de Ayrton, que deixou a cabeça cair entre as mãos. 12 anos abandonado num Recife deserto não lhe pareciam então expiação suficiente? O culpado arrependido ainda não se sentia perdoado, nem a seus olhos, nem aos de seus semelhantes. "Não", exclamou, "não. Não pode ser o Duncan." "Olhe bem, Ayrton", disse o engenheiro, "pois é importante sabermos com antecedência o que nos aguarda." Ayrton pegou a luneta e apontou-a na direção indicada. Por alguns minutos, observou o horizonte sem se mexer, sem pronunciar uma única palavra. E concluiu: "Com efeito, é um navio, mas não creio ser o Duncan." "Por que não seria ele?" perguntou Gédéon Spilett. "Porque o Duncan é um iate a vapor e não percebo sinal de fumaça nem acima nem junto à embarcação." "Estaria navegando à vela?" questionou Pencroff. "O vento é favorável à rota que ele parece seguir, e, encontrando-se tão longe de quaisquer terras, deve ser de seu interesse economizar carvão." "É possível que tenha razão, Sr. Pencroff", respondeu Ayrton, "e que o navio tenha apagado suas caldeiras. Quando ele estiver mais perto, saberemos do que se trata."
Como se vê, achavam-se todos num estado de espírito que não lhes permitia prosseguir com suas atividades. Gideon Spilett e Pencroff, especialmente nervosos, iam e vinham, irrequietos. Harbert demonstrava mais curiosidade. Apenas Nab conservava sua calma habitual. Seu país não era onde o patrão estivesse? Quanto ao engenheiro, permanecia absorto em seus pensamentos, e, no fundo, mais temia do que desejava a chegada do navio. Nesse ínterim, a embarcação aproximara-se um pouco da ilha. Com a ajuda da luneta, puderam constatar que era uma embarcação de longo curso, e não um daqueles praus malaios 108 utilizados normalmente pelos piratas do Pacífico. Tudo indicava, portanto, que as apreensões do engenheiro eram injustificadas e que a presença daquela embarcação nas águas da ilha Lincoln não constituía perigo. Pencroff, após um exame mais acurado, julgou poder afirmar que aquele navio estava aparelhado como o brigue que corria obliquamente em direção à costa, com as amuras a estibordo e gávias, traquetes e velame arriados. O que foi confirmado por Ayrton. Porém, se continuasse aquela velocidade, o navio logo desapareceria atrás da ponta do Cabo da Garra, a sudoeste, e, para observá-lo, teriam de subir ao topo das colinas da Baía Washington, próximo a Porto Balão. Circunstância nada auspiciosa, pois já eram 5 da tarde e o crepúsculo não tardaria a dificultar todo tipo de observação. O que faremos quando anoitecer? Indagou Gideon Spilett. Uma fogueira para assinalar nossa presença? Era uma questão grave, que, não obstante alguns pressentimentos que o engenheiro dissimulou, recebeu uma resposta afirmativa. O navio poderia desaparecer durante a noite, ir-se para sempre, e, desaparecido aquele navio, algum outro tornaria as águas da ilha Lincoln? Ora, quem era capaz de prever o que o futuro reservava aos colonos? Sim, disse o repórter, devemos mostrar a essa embarcação, seja ela qual for, que a ilha é habitada. Desprezar a chance que nos é oferecida de certo resultaria em arrependimentos futuros. Ficou então decidido que Nab e Pencroff iriam até Porto Balão e, lá, ao escurecer, acenderiam uma grande fogueira, cujo brilho certamente despertaria a atenção da tripulação do brigue. Porém, no momento em que Nab e o Marujo preparavam-se para deixar Granite House, a embarcação mudou de rumo e navegou em direção à ilha, mais precisamente à Baía da União. Era um bom veleiro aquele brigue, pois acercou-se sem demora. Nab e Pencroff cancelaram então sua partida e a luneta foi deixada nas mãos de Ayrton, a fim de que este pudesse afirmar de maneira definitiva se tratava ou não do Duncan. O iate escocês também poderia estar aparelhado como o brigue. A questão agora era saber se havia uma chaminé entre os dois mastros da embarcação observada, naquele momento a uma distância de apenas 10 milhas. O horizonte estava bastante claro. A verificação era fácil, e Ayrton logo deixou a luneta cair, declarando: "Não é o Duncan." Não podia ser. Pencroff enquadrou novamente o brigue no campo de visão da luneta e percebeu que aquele brigue, com uma arqueação de 300 a 400 toneladas, magnificamente afilado, ousadamente mastreado, admiravelmente projetado, era um excelente velocista. Mas a que nação pertencia? Difícil dizer. Vejo uma bandeira hasteada na carangueja, não consigo distinguir as cores. Antes de meia hora, teremos uma posição, respondeu o repórter. Aliás, é mais que evidente que o capitão desse navio tem a intenção de fundear, e, por conseguinte, se não for hoje, amanhã no mais tardar seremos apresentados a ele. Tanto melhor! Exclamou Pencroff. É preferível saber com quem estamos lidando e não me desagradaria conhecer as cores desse indivíduo. E, falando assim, o Marujo não largava a luneta. O dia começava a morrer e, com o dia, o vento do largo arrefecia também. O pavilhão do brigue, menos enfunado, enrolava-se nas adriças, tornando-se cada vez mais difícil de observar. Não é de forma alguma a bandeira americana, resmungava Pencroff de vez em quando, nem inglesa, cujo vermelho se veria com facilidade, nem as cores francesas ou alemães, nem o pavilhão branco da Rússia, nem o amarelo da Espanha, parece uma cor chapada. Vejamos, nesses mares, o que encontraríamos normalmente. A bandeira chilena? Mas ela é tricolor brasileira? É verde japonesa? É preta e amarela, enquanto esta. Nesse momento, uma brisa desfraldou a bandeira desconhecida. Ayrton, agarrando a luneta que o Marujo deixará cair, levou ao olho e, numa voz cava, anunciou:
O pavilhão negro. Com efeito, uma sombra escura desdobrava-se na gávea do Brig, dando-lhes agora todos os motivos para considerá-lo um navio suspeito. Os pressentimentos de Cyrus Smith se confirmavam. Era um navio pirata. Singraria aqueles baixos mares do Pacífico rivalizando com os praus malaios que ainda os infestam? O que vinha procurar nas paragens da ilha Lincoln? Via ali uma terra desconhecida, ignorada, ideal para vir a ser um entreposto de cargas roubadas? Vinha procurar em seu litoral um porto seguro para os meses de inverno? O honesto domínio dos colonos estaria fadado a transformar-se num antro ignóbil, espécie de capital da pirataria do Pacífico? Todas essas ideias apresentaram-se instintivamente ao espírito dos colonos. Não havia por que duvidar, aliás, da significação que convinha atribuir à cor do pavilhão desfraldado. Era a bandeira dos piratas. A que o Duncan estaria desfraldando agora se os degredados houvessem triunfado em seus planos criminosos? Não havia tempo para muita conversa. Amigos, disse Cyrus Smith, e se o navio quiser apenas observar o litoral da ilha? E se a tripulação não desembarcar? É uma probabilidade. De toda forma, convém fazer de tudo para dissimular nossa presença aqui. O moinho, erguido no planalto do mirante, dá muito na vista. Ayrton e Nab devem ir desmontar suas asas. Camuflemos também, com galhos mais grossos, as janelas de Granite House. Apaguem todos os fogos. Enfim, que nada denuncie a presença do homem nesta ilha. E nosso navio? Perguntou Harbert. Oh! Respondeu Pencroff. Está abrigado em Porto Balão e desafio esses piolentos o encontrarem. As ordens do engenheiro foram imediatamente executadas. Nab e Ayrton subiram até o planalto e tomaram as medidas necessárias para escamotear todo indício de habitação humana. Enquanto isso, o resto do grupo ia à orla da mata do Jacamar a fim de colher braçadas de galhos e cipós capazes de, a certa distância, simular uma trepadeira natural e vedar suficientemente as sacadas da muralha granítica. Ao mesmo tempo, munições e armas foram dispostas de maneira a poder ser utilizadas prontamente, no caso de um ataque surpresa. Tomadas todas essas precauções, Cyrus Smith falou, com uma voz emocionada. Amigos, se esses miseráveis quiserem nos tomar a ilha Lincoln, nós a defenderemos, certo? Sim, Cyrus, respondeu o repórter, e, se necessário, morreremos para defendê-la. O engenheiro estendeu a mão aos companheiros, que a apertaram com fervor. Solitário, quieto no seu canto, Ayrton não se juntara aos colonos. Talvez o ex-degredado ainda se considerasse indigno. Cyrus Smith pressentiu o que se passava na alma de Ayrton e, acercando-se dele, perguntou, e o Sr. Ayrton, indagou, o que fará? Meu dever, respondeu Ayrton. E foi postar-se próximo à janela, mergulhando os olhos através da folhagem. Eram 7:30. O sol descera, fazia uns 20 minutos, por detrás de Granite House, descorando aos poucos o horizonte leste. Enquanto isso, o Brig continuava a avançar rumo à Baía da União. Não estava a mais de 8 milhas nesse momento, e numa diagonal exata do planalto do mirante, pois, ao bordejar na altura do Cabo da Garra, avançara velozmente na direção norte, aproveitando o fluxo da pré-mar. Inclusive era possível dizer, daquela distância, que já entrará na vasta baía, pois uma linha reta, esticada do Cabo da Garra ao Cabo Mandíbula, fora transposta a oeste, no costado de estibordo. Pretendia o Brig aventurar-se na baía? Era a primeira pergunta. Uma vez na baía, lançaria ferros? Era a segunda. Não se limitaria, após estudar o litoral, a retomar o largo sem desembarcar a tripulação? Os colonos teriam todas as respostas dali a 1 hora. Só lhes restava esperar. Uma profunda angústia invadira Cyrus Smith ao ver o barco suspeito hastear o pavilhão negro. Este não representava uma ameaça direta à obra que haviam levado a cabo até aquele momento? Os piratas, não restava dúvida de que os marinheiros do Brig eram dessa laia, já teriam então frequentado aquela ilha, uma vez que, ao fundear, haviam desfraldado suas cores? Teriam operado algum desembarque anteriormente, o que explicaria determinadas bizarrices que permaneciam inexplicáveis até ali. Haveria em regiões ainda inexploradas da ilha algum cúmplice pronto a estabelecer contato com eles?
A todas essas perguntas que silenciosamente se fazia, Cyrus Smith não sabia o que responder, mas pressentia que a situação da colônia poderia ver-se gravemente comprometida pela chegada do Brig. Os membros da colônia, no entanto, estavam dispostos a resistir até a última gota de sangue. Estariam aqueles piratas em maior número e mais bem armados do que os colonos? Eis o que teria sido importante saber. Mas como chegar até eles? Anoitecera. A lua nova, tragada pela irradiação solar, desaparecera. Uma profunda escuridão envolvia ilha e mar. As nuvens, pesadas, aglomeradas no horizonte, não deixavam passar nenhuma luminosidade. O vento arrefecera junto com o crepúsculo. Nenhuma folha se mexia nas árvores, nenhuma marola murmurava na praia. Da embarcação nada se via, todas as suas lanternas estavam apagadas, e embora continuasse à vista da ilha, impossível saber sua localização exata. Ei, quem sabe? Disse então Pencroff. Talvez o maldito navegue durante a noite e já não o encontremos ao amanhecer. Como se em resposta à observação feita pelo marujo, uma luz intensa riscou o ar ao largo e um tiro de canhão reverberou. O navio continuava ali e havia peças de artilharia a bordo. 6 segundos haviam transcorrido entre a luz e o disparo. Logo, o brig estava a aproximadamente 1,25 milhas da costa. Ao mesmo tempo, ouviram um barulho de correntes rangendo através dos escovens. O navio acabava de lançar âncora diante de Granite House.